Coloque o tecido. Aperte a tecla Parada de agulha no tecido. Neste momento, o indicador de parada de agulha no tecido acende e permanece aceso. Aperte a tecla Start Stop para começar a costurar. Ao apertar a tecla Start Stop para parar a costura, a sapatilha levantará automaticamente, mas a agulha ficará dentro do tecido para não perder a continuação do ponto quando for girar o tecido, fazer aplicações ou aplicar outras técnicas especiais. Selecione um ponto entre os 254 pontos disponíveis na Pfaff Quilt Expression 4.2. Em nosso exemplo, escolhemos o 254. Coloque o tecido e comece a costurar apertando a tecla Start Stop. A sapatilha irá abaixar automaticamente e a máquina irá iniciar a costura. Quando quiser parar, aperte a tecla de arremate programável. O indicador de arremate programável irá acender para indicar que a função está ativada. Com essa função ativada, após finalizar o ponto, a máquina para de costurar e a sapatilha irá levantar automaticamente. Essa função é indicada para finalizar e arrematar o ponto. Para alterar a velocidade manual, pressione a tecla até aparecer essa janela. Aperte a seta para a direita para aumentar a velocidade. Aperte a seta para a esquerda para diminuir a velocidade. Após ajustar, aperte a tecla OK para selecionar a velocidade desejada. Com o ícone de velocidade aparecendo na tela, você irá utilizar a velocidade ajustada. Coloque o tecido na máquina. Aperte a tecla Start Stop para iniciar a costura. Aperte a tecla Controle de velocidade para costurar com uma velocidade maior e o ícone de velocidade irá desaparecer da tela. A Pfaff Quilt Expression 4.2 pode costurar com uma velocidade de até 1050 pontos por minuto. Para voltar a costurar na velocidade programada, aperte a tecla Controle de velocidade novamente. A máquina muda de velocidade e o ícone volta a aparecer na tela. Aperte a tecla Start Stop para parar a costura. Antes de utilizar o pedal controlador de velocidade, precisamos conectá-lo à Pfaff Quilt Expression 4.2 através deste cabo. Primeiro, vire o pedal. Conecte o cabo no soquete, empurrando firmemente e certificando-se se está bem encaixado. Passe o cabo por essa abertura. Com a máquina desligada, conecte o cabo do pedal neste conector. O pedal funciona substituindo o uso da tecla Start Stop e também atua na velocidade de costura, ou seja, de acordo com a pressão dos pés, a velocidade aumenta ou diminui. Este acessório é ideal para trabalhos em que você necessita estar com as mãos livres para movimentar o tecido. A Pfaff Quilt Expression 4.2 disponibiliza para você o cortador automático de linha e você pode utilizá-lo de duas maneiras. Para utilizar de forma manual, pare a costura utilizando a tecla Start Stop. Aperte a tecla tesoura.
O LED indicador da tesoura acende e a máquina corta a linha e levanta a sapatilha automaticamente. Para utilizar de forma automática, enquanto estiver costurando, aperte a tecla tesoura. Os LEDs indicadores de corte e arremate acendem e permanecem acesos. Esta função serve para finalizar, arrematar o ponto, cortar a linha e levantar a sapatilha. Tudo isso automaticamente. Quando finaliza a operação, os LEDs de corte e arremate se apagam. Note que o final do ponto não parou pela metade, ficou completo. Com a Pfaff Quilt Expression 4.2, você também pode utilizar o cortador de linhas que está na lateral da máquina. O arremate imediato é utilizado para arrematar o ponto a qualquer momento da costura. Para utilizar, coloque o tecido e inicie a costura apertando a tecla Start Stop. Quando quiser parar, aperte a tecla Arremate Imediato no painel. Ao acionar esta função, a máquina para a costura e faz o arremate. Aperte esta tecla para levantar a sapatilha. Retire o tecido e corte a linha. Veja que a costura foi arrematada. Para levantar e abaixar a sapatilha, você pode utilizar as teclas no painel. Aperte a tecla para levantar a sapatilha. Ao apertar novamente, a sapatilha irá levantar um pouco mais. Para abaixar a sapatilha, aperte essa tecla. Observe que a Pfaff Quilt Expression 4.2 abaixa automaticamente a sapatilha quando você aperta a tecla Start Stop para iniciar a costura. Outra forma de levantar a sapatilha é utilizar a joelheira que acompanha a máquina de costura Pfaff Quilt Expression 4.2. Encaixe a joelheira na parte frontal desta forma. Para utilizar, desloque a joelheira para a direita e a sapatilha irá levantar. Para abaixar a sapatilha, volte a joelheira para a esquerda. A tecla de retrocesso é utilizada para fazer com que a máquina costure em retrocesso. Ela também é utilizada para a função Tapering para ângulos perfeitos. Fazer casa de botão manualmente, além de outras funções. Para utilizar esta função, coloque o tecido na máquina, aperte Start Stop e durante a costura, pressione e mantenha pressionada a tecla retrocesso. Imediatamente, a máquina irá costurar em retrocesso. A luz de indicação de retrocesso se acende durante essa operação. Solte a tecla para voltar a costurar normalmente. Ao finalizar, aperte a tecla Start Stop para parar a costura e a tecla Tesoura para cortar a linha. Aperte a tecla Retrocesso com a máquina parada. O LED do retrocesso acende e fica aceso. Desta forma, você irá iniciar a costura diretamente em retrocesso. Com o tecido na máquina, aperte a tecla Start Stop. A máquina irá costurar em retrocesso. A máquina continuará em retrocesso até que você aperte a tecla Retrocesso para desativar a função. Então o LED do retrocesso se apaga. Veja que agora a máquina costura normalmente.
Quando selecionamos um ponto no painel, os ajustes de largura são exibidos na tela LCD. Para aumentar a largura do ponto, utilize a tecla Mais. Inicie a costura. Aperte a tecla Tesoura para finalizar o ponto e cortar a linha. Aperte a tecla Tesoura para finalizar o ponto e cortar a linha. Note que, utilizando o ajuste da largura do ponto, podemos customizar ainda mais nossos trabalhos. Ao apertar a tecla Alternativas, muda-se a função de largura do ponto para a posição do ponto. Aperte as teclas Mais e Menos para mudar a posição do ponto selecionado. Observe que quando você seleciona um outro ponto, ao apertar a tecla Alternativas, veja que ele está ocupando todo o espaço de costura. Então, ao tentar alterar a posição do ponto, nada acontece. Este ajuste é individual para cada ponto. Quando selecionado um ponto, os ajustes de comprimento serão exibidos na tela LCD. Utilize a tecla Mais para aumentar o comprimento do ponto. Em nosso exemplo, vamos utilizar 6. Inicie a costura. Aperte a tecla Tesoura para finalizar o ponto e cortar a linha. Para diminuir o comprimento do ponto, utilize a tecla Menos. Em nosso exemplo, vamos utilizar 3,5. Inicie a costura. Aperte a tecla Tesoura para finalizar o ponto e cortar a linha. Alguns pontos decorativos podem ser customizados alterando a densidade. Aperte a tecla Alternativas para mudar a função de comprimento do ponto para a densidade do ponto. Inicie a costura. Aperte a tecla Tesoura para finalizar o ponto e cortar a linha. Note que esse ajuste é individual para cada ponto e que não são todos os pontos que possuem essa função. Neste exemplo, somente podemos alterar o comprimento do ponto. Utilize as teclas do seletor para mover pela tela LCD. O seletor possui setas para cima
para baixo, para a direita e esquerda, e a tecla no centro OK. O disco seletor tem várias funções, por exemplo, passar de um ponto para outro, determinar o tamanho de uma casa de botão, ou ainda navegar nas opções do menu Ajuste. Também alterar as configurações. A lista completa com os pontos disponíveis na FAF Qt Expression 4.2 está na tampa da máquina ou em seu manual. Cada ponto tem um número correspondente. Para selecionar um ponto, veja qual o seu número e utilize as teclas de 0 a 9 para selecioná-lo. Como exemplo, vamos selecionar o ponto número 72. Veja que a tela exibe o ponto e o seu número. Selecione o ponto 88 da FAF Qt Expression 4.2. Aperte a tecla F1 para abrir e configurar a função Tapering para ângulos perfeitos. A função Tapering aumenta ou diminui a largura do ponto durante a costura para afunilar simetricamente. Pressione e mantenha pressionada a tecla OK durante alguns segundos para abrir uma visualização com diferentes opções de ângulos, que serão utilizados para começar ou terminar o ponto. Escolha o ângulo utilizando as teclas do disco seletor e aperte a tecla OK. Escolha o outro ângulo e aperte OK. Aperte a tecla F1 para fechar. Note que fica indicado na tela que o início e o final da função Tapering estão ativos através dos dois ícones do ângulo. Aperte a tecla Parada de agulha no tecido e a tecla Start/Stop para começar a costurar. Quando for fazer a rotação do tecido, aperte a tecla Retrocesso para parar a costura. Gire o tecido e aperte a tecla Start/Stop novamente para continuar a costurar. Continue fazendo desta forma até terminar os 4 cantos. Quando terminar, aperte a tecla Tesoura para cortar a linha. Veja que os 4 cantos estão unidos. O arremate programável é uma função da FAF Qt Expression 4.2 que, quando acionada, pode fazer o arremate no início e no final da costura, além de cortar a linha ao final. Para programar, aperte a tecla F2. Utilize as setas do disco seletor para navegar nas opções e a tecla OK para selecionar.
Ao finalizar, aperte novamente a tecla F2 para voltar à tela de costura. Em nosso exemplo, vamos selecionar o arremate no início, no final e o corte automático. Aperte F2 novamente para voltar à tela de costura. Note que as opções selecionadas ficam exibidas no display. Coloque o tecido na máquina e aperte a tecla Start Stop para iniciar. Veja que a costura é iniciada com o arremate. Deixe a máquina costurar e, quando desejar finalizar, aperte a tecla do arremate imediato. Como programamos o arremate no início, no final e o corte de linha, a luz da tesoura acende e permanece acesa. A Pfaff Quilt Expression 4.2 faz o arremate, corta a linha e levanta a sapatilha automaticamente. Ao finalizar todo o processo, a luz da tesoura se apaga. Retire o tecido. Note que a costura possui arremates no início e final. Selecione um ponto que deseja espelhar. Vamos utilizar o ponto número 213. Vamos costurar o ponto normalmente para comparação. Aperte a tecla Start Stop para iniciar. Aperte a tecla tesoura para finalizar o ponto e parar a costura. Aperte esta tecla para espelhar de ponta a ponta. Veja que o ponto ficou alterado na tela. Aperte a tecla Start Stop e costure. Aperte a tecla tesoura para terminar o ponto e cortar a linha. Para espelhar lado a lado, aperte esta tecla. Veja que o ponto ficou alterado na tela. Aperte a tecla Start Stop e costure. Aperte a tecla tesoura para terminar o ponto e cortar a linha. Aperte a tecla de Informações para exibir as recomendações de costura para o ponto selecionado na tela. Ponto selecionado. Sapatilha recomendada. Recomenda-se usar o IDT. E tensão da linha recomendada. Neste outro ponto que selecionamos, aparece na tela o ponto selecionado, a sapatilha recomendada, entretela recomendada, IDT não recomendado e a tensão da linha recomendada. No caso de um ponto de casa de botão, a casa de botão selecionada, a sapatilha recomendada, entretela recomendada, IDT não recomendado, tensão da linha recomendada e o ícone de repetição do ponto está ativado. Aperte a tecla Menu de Configurações para abrir as opções. No menu de Configurações, pode-se alterar ajustes pré-definidos e fazer ajustes manuais nas configurações da máquina. Utilize as teclas de seta do disco seletor para baixo e para cima para selecionar o que deseja ajustar. Note que esta seta indica que há mais opções abaixo. Utilize as teclas de seta direita e esquerda para ajustar os valores e a tecla OK para ativar as configurações. A Pfaff Quilt Expression 4.2 pré-determina eletronicamente uma tensão de linha para o ponto selecionado. Dependendo do tecido, enchimento e linha, a tensão pode necessitar de ajuste. Utilize as teclas de seta à direita e esquerda para ajustar a tensão da linha. Veja a tensão que configuramos. Estas alterações somente afetam o ponto selecionado. Vamos selecionar outro ponto.
Aperte a tecla Menu de Configurações. Veja que está selecionado o ponto número 1. Selecione agora o ponto número 2. Aperte novamente a tecla Menu de Configurações. Veja que a tensão da linha voltou ao padrão. A Pfaff Quilt Expression 4.2 permite costurar utilizando agulha dupla. A largura da agulha dupla vem definida de fábrica com 8 mm. Para ajustar a largura da agulha dupla, use as teclas de seta à esquerda e direita no disco seletor. Quando se seleciona o tamanho de uma agulha dupla, a largura de todos os pontos é limitada para aquele tamanho de agulha, para evitar quebra da agulha. Para ativar o programa da agulha dupla, aperte a tecla OK. Quando está ativado, o quadrado fica marcado. Aperte a tecla Menu de Configurações para ir para a tela de costura. Aperte a tecla de Informações. O ícone de recomendação da agulha dupla será exibido. Esta função trava a posição central da agulha em todos os pontos ao usar uma chapa da agulha para costura reta ou sapatilha para quilt livre. Quando ativada, evita danos à agulha, à sapatilha ou à chapa da agulha. Ative a função Segurança da largura do ponto, apertando a tecla OK. Quando está ativada, o quadrado fica marcado. Aperte a tecla Menu de Configurações. Note que estamos com a costura reta selecionada. Vamos mudar para outro ponto. Veja que todos os pontos aparecem como costura reta. Esta função permanece ativada mesmo quando a máquina é desligada. Ao ligar a máquina com a função ativada, uma janela de aviso informa que a função está ativada. Confirme para continuar. Acesse o menu de Configurações. Navegue até a função Segurança de largura do ponto e desative apertando a tecla OK. Aperte a tecla Menu de Configurações para voltar à tela de costura. Altere o ponto selecionado e note que os pontos voltam a ser exibidos normalmente. Essa função é utilizada para habilitar o movimento livre da sapatilha e fazer quilt livre. Aperte a tecla OK para ativar. Note que o quadrado fica marcado. Note também que estes dois quadrados ficam desabilitados. Aperte a tecla do menu de Configurações para voltar à tela de costura. Aperte a tecla Parada de agulha no tecido. Retire a extensão da base. Coloque a mesa extensora para aumentar a área de trabalho. Ela é um acessório opcional vendido separadamente. Retire a sapatilha e encaixe a sapatilha Sensormatic de movimento livre 6A. Abaixe os dentes impelentes empurrando a alavanca para a esquerda. Aperte a tecla Menu de Configurações para abrir as opções. Ajuste a altura do pivô para o tecido se mover livremente debaixo da sapatilha. Aumentando a altura, a sapatilha ficará longe do tecido. Diminuindo a altura, a sapatilha ficará próxima do tecido. Vamos deixar em -5 para fazer uma demonstração. Aperte a tecla do menu de Configurações para voltar à tela de costura. Após colocar o tecido, aperte a tecla Start Stop para começar a costurar. A mola da pressão da sapatilha subirá e descerá em cada ponto para segurar o tecido na chapa da agulha, enquanto a costura estiver sendo feita. Aperte a tecla Start Stop para parar a costura. Aperte a tecla Tesoura para cortar a linha. Para desativar a função no menu de Configurações, utilize as teclas de seta. Aperte OK para desativar. Note que o quadrado fica desmarcado.
Para obter melhores resultados ao usar técnicas especiais, ajuste a pressão da sapatilha. Use as teclas de seta à direita para aumentar a pressão e à esquerda para diminuir a pressão. Seu ajuste manual será cancelado ao desligar a máquina. Essa função faz com que a sapatilha levante automaticamente quando utilizar tecla de corte de linha ou a parada de agulha no tecido. Para ativar, aperte a tecla OK. Veja que o quadrado fica marcado. Para desativar, aperte a tecla OK novamente. Note que o quadrado fica desmarcado. Ao costurar em tecidos especiais ou executar uma técnica especial, o balanceamento pode necessitar de ajuste. Use as teclas de seta à direita e esquerda para ajustar o balanço entre -7 e 7. O ajuste voltará ao pré-definido quando selecionar outro ponto. Aperte a tecla do menu de configurações. Aperte as teclas de seta do disco seletor para chegar até a palavra Language. Veja que está configurado para o inglês. Aperte a seta à direita até encontrar a opção Português. O aviso sonoro vem selecionado como ativado. Veja que o quadrado está marcado. Para desativar o aviso sonoro, aperte a tecla OK. Note que o quadrado fica desmarcado. Para ativar, aperte OK novamente. Note que o quadrado ficará marcado. Para ajustar o contraste da tela, utilize as teclas de seta à direita do disco seletor para aumentar e à esquerda para diminuir. Este ajuste somente influencia na visualização da tela. Visualize a versão de software da máquina de costura FabCut Expression 4.2.